Eu me lembro de uma vez em que eu fui na cidade de Tiradentes e eu entrei numa loja que eu fiquei assim, encantada pelos produtos que eram vendidos lá. Se eu me recordo bem, a loja se chamava Casa das Latas. Naquela época eu morava longe dos meus pais, eu tinha me mudado de cidade pra fazer faculdade e eu sentia muita falta da minha família, sabe? E lá no fundo da loja eu vi que eles vendiam potes de doce de leite. O meu pai amava doce de leite, ama doce de leite. E eu decidi que eu iria comprar um potinho pra ele, iria entregar nas férias pra ele. Eu sabia que ele ficaria super feliz e que talvez, na verdade eu tinha certeza, que aquele doce poderia ser uma das coisas mais gostosas que meu pai teria comido na vida toda dele. Cada potinho custava R$ 35 e tinham várias opções de sabores e eu escolhi cuidadosamente um sabor e peguei o potinho porque eu iria comprar aquele potinho. E eu cheguei perto das minhas duas amigas que estavam comigo naquele dia e elas falaram: Fran, por que você vai comprar agora? Ainda faltam 3 meses para as férias, você vai demorar a ver seus pais, por que você não deixa para comprar mais pra frente? E você usa esse dinheiro agora que você tem para uma coisa mais urgente no momento. A gente tem certeza que antes das férias a gente vai voltar aqui em Tiradentes e aí você compra o docinho pro seu pai. E eu sentia que aquele era o momento, eu sentia que eu precisava comprar aquele doce naquela hora. Só que eu acabei fazendo o que elas disseram, eu não comprei o doce. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aconteceu que naquele semestre eu não voltei em Tiradentes. No semestre seguinte aconteceram várias coisas na minha vida, coisas difíceis. E eu acabei precisando mudar de estado, eu fui pro Rio de Janeiro. E eu nunca mais voltei naquela loja. E eu não comprei o doce do meu pai. Meu pai ficou sem o doce de leite. E isso já faz muito tempo. E até hoje eu me recordo disso e eu fico super triste. Hoje é dia 17 de fevereiro, uma terça-feira, feriado de carnaval. Eu tirei o dia pra faxinar o meu quarto, lavar alguns sapatos, coisas assim que estavam... tarefas que fazia tempo que eu precisava fazer. E no meio do meu almoço eu me lembrei disso, dessa história. Eu não sei por que eu me lembrei. Já faz um tempo que eu queria criar esse canal pro YouTube, já fazia um bom tempo, meses até. E eu senti que deveria contar isso no primeiro vídeo, sabe? Eu deveria falar sobre isso. Então eu vim, comecei a gravar. Ainda não terminei a faxina, ainda tem coisas pra fazer, mas eu senti que era urgente, que eu precisava fazer isso agora. Porque se eu não fizesse agora, talvez eu não gravasse isso, talvez eu não falasse sobre isso nunca. Pode ser que, sei lá, 5 pessoas assistam esse vídeo, mas se uma pessoa for tocada com o que eu falar aqui, já é de bom tamanho. A gente tem um costume muito feio de deixar tudo pra depois. Sei lá, mais tarde eu como aquela fruta que tem a vitamina que o meu corpo tá precisando. À noite eu faço uma oração de agradecimento a Deus. Amanhã cedo eu ligo pra aquela tia que faz muito tempo que eu não vejo e aí eu pergunto como ela tá. Final de semana eu vou me declarar pro amor da minha vida. Final de semana eu vou naquela galeria que eu sempre quis ir. Outra hora eu dou aquele presente, outra hora eu agradeço os meus pais, agradeço os meus irmãos. Depois eu descanso, depois eu vou fazer uma caminhada. A gente sempre vai deixando tudo pra depois. Só que na maioria das vezes a gente fala que vai fazer uma coisa depois. E quando chega a hora que a gente falou que iria fazer tal coisa, a gente não faz. E vai adiando, adiando, adiando. A gente sempre pensa que vai haver um depois, que vai haver uma outra oportunidade. Só que como é que você tem tanta certeza assim de que vai haver um depois? De que vai haver uma outra oportunidade? Como? A gente não consegue saber isso.
a gente não tem ideia de como vai ser a nossa vida 10 segundos depois, 2 segundos depois. A gente não sabe. A gente não tem esse poder. E é por isso que a gente tem que ter essa urgência, sabe? A gente tem que correr atrás, a gente tem que ir, a gente tem que falar, a gente tem que demonstrar. Porque depois pode ser que o que reste pra gente é o arrependimento. É o pensar, por que que eu não fiz aquilo naquela hora? Por que que eu não comprei o doce de leite naquela hora? Por que que eu não me declarei naquela hora? Aquela hora nunca mais vai voltar. A gente não tem noção de nada na nossa vida. A gente não sabe nem quando vai ser a última vez que a gente vai ver aquela pessoa. Tem muitas pessoas que eu vi pela última vez e que eu gostaria muito de ter me despedido. Por mais que despedidas sejam difíceis, elas são muito importantes porque elas encerram ciclos. E por mais doloroso que seja encerrar um ciclo, isso nos traz um alívio, uma paz que viver com várias abas abertas na nossa vida não traz. É muito ruim viver com vários assuntos não resolvidos, mal resolvidos, assuntos que não foram encerrados, porque a gente fica o tempo todo se lembrando daquilo. Eu sempre me lembro do doce de leite. Por mais que possa parecer uma coisa pequena pra vocês, pra mim faz muito sentido, sabe? Porque o meu pai, ele já fez muitas coisas por mim. Muitas coisas que talvez ele não tenha ideia do quanto essas coisas foram importantes, mas coisas que eu me recordo até hoje e eu sou grata até hoje e eu vejo muito valor nessas coisas que ele fez por mim. E eu não fiz o mínimo, que era comprar um pote de doce de leite. Sabe, é uma coisa que mexe muito comigo, mesmo fazendo tanto tempo que já aconteceu. A verdade é que a gente vai fazendo nos nossos dias as coisas mais fáceis, as coisas que não exigem muito esforço, coisas que não precisam de muita energia para serem executadas, sabe? Mas as coisas que a gente precisa aprender, coisas que a gente precisa estar vulnerável, coisas que a gente precisa ter coragem, perder a vergonha, enfrentar a vergonha, a gente não faz, a gente vai deixando, deixando e deixando. Uma vez eu li num livro que se chama A Coragem de Ser Imperfeito, que por mais que seja muito difícil estar num momento de vulnerabilidade, são nesses momentos em que a gente se permite estar vulnerável que a gente vive as coisas mais bonitas da nossa vida, que a gente cria as lembranças mais bonitas e mais inesquecíveis. Ontem, aqui no carnaval da minha cidade, teve show do grupo Fala Mansa. E as músicas desse grupo já marcaram muito a minha vida. São músicas que me deixam muito alegre, muito felizes, animada, que muitas vezes me encorajam. Só que também essas músicas me recordam muito de uma amiga que eu tive, que hoje não é mais minha amiga. E a gente sempre que a gente saía e tocava música do Fala Mansa, a gente dançava juntas e eu sempre fui ruim pra dançar, mas com ela eu conseguia. E essas lembranças grudaram na minha mente, sabe? Esses momentos com essa pessoa que era minha amiga. Então muitas vezes quando eu escuto as músicas do Fala Mansa, que eu sempre gostei, que sempre me fizeram bem, eu lembro dessa minha amiga, que não é mais minha amiga, e de tudo que aconteceu, e de todas as coisas que ela fez que me fizeram muito mal, e de todos os problemas que eu tive depois desse mal que ela me fez. E essas lembranças acabam meio que sujando a música, sabe? Sujando a sensação boa que as músicas do Fala Mansa sempre me causaram. Quando eu soube que teria esse show aqui na minha cidade, eu fiquei muito empolgada,
Fiquei muito feliz. Eu queria muito ir nesse show. Só que o que aconteceu foi que eu nunca tinha ido no carnaval. Os meus pais nunca me deixaram ir por medo de que acontecesse algo ruim comigo, por medo de que alguém brigasse e essa briga fosse perto de mim e eu acabasse me machucando. Eu cresci ouvindo histórias ruins sobre carnaval. E muitas vezes, em muitos anos, eu pedi pro meu pai me deixar ir e ele não me deixava. Então acabou que eu fui criando um medo no carnaval. Tinha uma vontade de ir, mas também tinha um medo muito grande. E dessa vez eu fiquei meio que dividida, sabe? Eu pensava, meu Deus, eu vou nesse show e enfrento o medo do carnaval ou eu continuo me protegendo. Era uma decisão que exigia muita coragem da minha parte, uma decisão que eu precisaria me arriscar, eu precisaria quebrar padrões, porque na minha família ninguém vai no carnaval. Meus pais nunca foram no carnaval, meus irmãos não vão no carnaval. No meio desse medo, eu tinha a sensação de que eu precisava ir no show, não só por gostar do grupo, mas eu queria criar uma nova memória bonita com o Fala Mansa, com as músicas deles. Eu queria ressignificar o Fala Mansa na minha vida. Eu pensei que se eu fosse no show e que se fosse bom, se fosse divertido, eu conseguiria mudar a minha última lembrança com o Fala Mansa. E a partir disso, as músicas voltariam a me fazer muito bem. E a partir disso, eu conseguiria me sentir mais leve, mais em paz. E conseguiria ir limpando, aos poucos, as memórias tristes e sensações ruins que eu tenho ao lembrar dessa minha ex-amiga. Então eu decidi que iria. Eu decidi, mesmo com medo. Eu senti que era a hora. Chegaram até a me falar, Fran, vai ter outro momento em que você vai poder ir no show do Fala Mansa. Vão haver outras oportunidades. Mas eu senti que tinha que ser naquela hora, tinha que ser ontem. Eu precisava que fosse ontem. E é uma coisa muito louca que só a gente sabe realmente se dá pra esperar mais ou se é urgente. Ninguém sabe dizer pra gente se a gente tem que fazer naquela hora ou depois. Só a gente sabe mesmo, no fundo, sabe? E quando a gente sabe com muita certeza, a gente tem que ir, a gente tem que fazer, a gente tem que resolver, a gente tem que falar. Senão também aquelas coisas vão só nos consumindo e nos comendo vivas. A gente tem que resolver. A gente nunca sabe quando vai ser a última vez que a gente vai poder ver tal pessoa. A gente nunca sabe quando vai ser a última vez que a gente vai poder sair pra caminhar. A gente nunca sabe quando vai ser a última vez que a gente vai ter a oportunidade de sair com tal amiga, de sair com aquela pessoa que a gente gosta. A gente nunca sabe quando é a última vez que a gente vai ver nossos pais. E é muito triste, eu sei que é muito triste, os meus olhos estão aqui lacrimejando. Mas é verdade. A gente até evita pensar essas coisas porque é triste, porque é doloroso, porque assusta. Mas a gente tem que ser realista, a gente tem que saber que é isso, essa é a verdade. A gente nunca sabe, não sabemos quando vai ser a última oportunidade. E eu sei que um dos motivos desse adiamento é não ter certeza se vai dar certo. O medo de passar vergonha, o medo de falhar, o medo de não dar conta. Mas olha, eu preferia 1000 vezes, já que eu não comprei o doce de leite naquele dia, eu preferia ter voltado lá num outro dia, tentado comprar o doce de leite e, sei lá, passado vergonha porque o limite do meu cartão não foi suficiente e não ter conseguido comprar o doce no final das contas, ter passado uma vergonha ali. Eu preferia isso do que não ter tentado. Eu preferia a vergonha do que não ter tentado. Porque o alívio e a paz que eu sentiria por ter tentado seriam muito maiores
do que a vergonha que eu sentiria, sabe? A vergonha que eu teria sentido naquele dia não seria nada perto da sensação horrível que eu tenho toda vez que eu me lembro que eu não comprei o doce de leite pro meu pai, que eu nem tentei. Então, só faz o que você tá com vontade, sabe? Se for uma vontade muito grande mesmo, faz. Vai no cinema sozinho, vai na praia sozinho, começa a fazer academia sozinho, se você não tem companhia. Se matricula num curso de algum instrumento que você tem vontade, mesmo que você ache que vai passar vergonha. Chama aquela pessoa pra sair, começa a criar conteúdo pras redes sociais, faz seu intercâmbio. É claro que tem coisas que não são tão simples assim. O intercâmbio não é tão simples assim. É claro que você precisa se preparar primeiro, juntar um dinheirinho, né? Estudar certinho, pesquisar pra onde que você vai. Só pra você não cair em nenhuma enrascada, não passar por nenhum perrengue. Você só tem que analisar se você tá adiando aquela coisa que é importante porque ainda tem coisas que precisam ser resolvidas para que você consiga executar aquilo sem muitos riscos, ou se você está adiando por medo, por preguiça, vergonha. É uma coisa que só você consegue saber, só você tem esse poder de descobrir se é a hora certa ou não. Ninguém mais pode te dizer isso. Se você sente que precisa fazer agora tal coisa, faz. Às vezes a gente tem que fazer do jeito que dá. E esse fazer do jeito que dá é bonito. Tem beleza nisso, sabe? Eu penso que antes fazer do jeito que dá do que não fazer. Independente do momento, mesmo que tenha muitas coisas pra você fazer, dá uma pausa e faz essa coisa. Eu pausei tudo que eu tinha pra fazer hoje. Tô aqui. Eu sei que não é o momento mais bonito, eu não tenho um microfone, eu não tenho uma boa luz, o meu cabelo não tá legal porque eu tô em transição capilar, tô super incomodada com esse cabelo. Mas eu precisava criar esse vídeo agora. Eu preciso começar a trazer conteúdo pro YouTube, sabe? Porque é um sonho de muitos anos e eu preciso fazer isso agora. Então é isso, o primeiro vídeo do canal vai ser assim, vai ser com o meu cabelo desse jeito, vai ser sem os equipamentos certos, vai ser sem o cenário mais bonito, vai ser assim, é o que dá pra eu fazer hoje. Eu tô gravando esse vídeo e eu sei que muitas pessoas podem assistir, pessoas conhecidas podem assistir e pensar, gente, qual a necessidade da Fran tá falando isso? Nossa, que vergonha. Mas eu sei, eu sinto que eu tenho que falar isso, eu tenho que conversar isso, eu tenho que contar isso pra vocês, porque pode ser que isso ajude vocês, pode ser que ajude uma única pessoa e de certa forma isso me ajuda também. É bom estar aqui sozinha no espaço que é a loja da minha irmã, sentada no chão, enquanto várias pessoas estão passando pela rua. Eu tô aqui me olhando pra dentro de mim, voltando no tempo, lembrando de coisas que já aconteceram há muito tempo, coisas que me fizeram mal. É boa a sensação de organizar as ideias, organizar os pensamentos, os sentimentos. É muito bom. Acho que é isso. Acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tudo que eu falei aqui, todas as minhas vivências, a minha história, te ajude de alguma forma a fazer agora, a ir agora, a realizar o seu sonho agora, a se declarar agora, a comprar o doce de leite agora. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.